A jornada de redenção de Jó. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar uma história bíblica que nos faz refletir sobre o sofrimento humano e nossa relação com o divino. Estou falando sobre o incrível relato do sofrimento de Jó. Preparem-se para uma jornada emocionante enquanto mergulhamos nas profundezas dessa história intrigante. Para começar, vamos conhecer um pouco sobre Jó. Ele era um homem justo e temente a Deus, que enfrentou uma série de provações extraordinárias. Jó perdeu sua riqueza, sua família e até mesmo sua saúde, enfrentando um sofrimento profundo e inexplicável. O questionamento do sofrimento. O sofrimento de Jó nos leva a questionar o propósito por trás das dificuldades que enfrentamos. Por que pessoas boas sofrem? Essa é uma questão complexa que tem intrigado a humanidade há séculos. No caso de Jó, seu sofrimento é visto como um teste de fé, mas também nos desafia a refletir sobre o significado do sofrimento em nossas próprias vidas. Outro aspecto fascinante da história de Jó é a relação entre o homem e Deus. Enquanto Jó enfrenta suas tribulações, ele busca respostas e conforto em sua fé, mas também questiona Deus sobre sua condição. Esse diálogo nos leva a refletir sobre a complexidade de nossa relação com o divino e a busca por compreensão em tempos de sofrimento. Lições para nossa própria jornada. Ao final desta jornada através da história de Jó, podemos extrair valiosas lições para nossas próprias vidas. A história nos ensina sobre perseverança, fé e a importância de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela nos lembra que o sofrimento pode nos levar a um maior entendimento de nós mesmos e de nossa relação com o sagrado. Uma parte fundamental da história de Jó é o papel dos amigos e familiares em sua jornada de sofrimento. Apesar das boas intenções de seus amigos, eles acabam contribuindo para o seu sofrimento ao tentar justificar suas aflições. Isso nos leva a refletir sobre a importância de uma comunidade solidária e empática em tempos de dificuldade, e como o apoio mútuo pode ser crucial para enfrentar o sofrimento. Mesmo após séculos de reflexão, o mistério do sofrimento continua a nos desafiar. A história de Jó nos lembra que nem sempre podemos entender completamente as razões por trás de nossas provações. Às vezes, o sofrimento simplesmente é, e cabe a nós encontrar significado e propósito em meio à adversidade. Apesar de todas as suas tribulações, a história de Jó termina com um final de redenção. Deus restaura a saúde e a prosperidade de Jó, recompensando sua fé inabalável e sua perseverança. Essa parte da história nos ensina que o sofrimento pode ser passageiro e que a esperança sempre pode ser encontrada, mesmo nos momentos mais sombrios. Ao refletirmos sobre a história de Jó, somos desafiados a cultivar empatia e compaixão pelos que sofrem ao nosso redor. Assim como Jó encontrou conforto na presença de amigos solidários, podemos desempenhar um papel importante ao apoiar e cuidar uns dos outros durante tempos difíceis. O sofrimento de Jó também o levou a uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Ao enfrentar suas provações, Jó desenvolveu uma compreensão mais profunda de si mesmo, de sua fé e de seu relacionamento com Deus. Essa jornada nos lembra que o sofrimento pode ser uma oportunidade para o crescimento pessoal e espiritual. A aprovação de Jó. Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava o mal. Jó era abençoado com grandes riquezas, rebanhos de ovelhas, camelôs, bois e muitos servos. Sua família também era próspera, com 7 filhos e 3 filhas, que viviam em harmonia e felicidade. No entanto, um dia, o equilíbrio da vida de Jó foi abalado. Satanás, o acusador, apresentou-se diante de Deus e questionou a fé de Jó. Ele argumentou que Jó só servia a Deus por causa de sua prosperidade e que, se todas as suas bênçãos lhe fossem retiradas, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Deus, confiante na fé de Jó, permitiu que Satanás testasse seu servo. Assim, uma série de tragédias se abateu sobre Jó quase simultaneamente. Seus rebanhos foram saqueados pelos sabeus e pelo fogo do céu, seus servos foram mortos, e seus filhos e filhas foram soterrados sob os escombros de sua casa durante uma violenta tempestade. Jó, devastado pela perda, rasgou suas vestes e raspou sua cabeça em sinal de luto. No entanto, em meio à sua dor, ele se ajoelhou e adorou a Deus, dizendo: "No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá, o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Apesar da admiração de Jó, Satanás ainda não estava convencido. Ele argumentou que, se Jó fosse afligido em sua própria carne, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Novamente, Deus permitiu que Satanás atingisse Jó, mas com uma condição: que ele não tirasse a vida de seu servo. Então, Jó foi afligido com uma doença terrível,
cobrindo seu corpo com úlceras dolorosas da cabeça aos pés. Ele foi reduzido à miséria, sentando-se em cinzas e raspando suas feridas com cacos de cerâmica. Sua esposa o instigava a amaldiçoar a Deus e morrer, mas Jó permaneceu firme em sua fé. Neste momento sombrio, 3 amigos de Jó vieram visitá-lo, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram para confortá-lo, mas quando viram o estado em que ele estava, ficaram chocados e silenciosos por 7 dias e 7 noites. Finalmente, Jó rompeu o silêncio, amaldiçoando o dia de seu nascimento e lamentando sua própria existência. Ele questionou o motivo de seu sofrimento, pedindo a Deus para revelar-se e justificar suas ações. Mas o céu permaneceu em silêncio, e Jó continuou a lutar com suas dúvidas e questionamentos. Os amigos de Jó tentaram consolá-lo, oferecendo explicações simplistas para seu sofrimento. Eles sugeriram que ele estava sendo punido por algum pecado oculto, mas Jó rejeitou suas acusações, insistindo em sua inocência. A história de Jó é uma história de sofrimento, luta e fé inabalável. Apesar das dificuldades que enfrentou, Jó nunca abandonou sua confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. E, no final, sua fé foi recompensada. Deus ouviu o clamor de Jó e respondeu-lhe do meio de um redemoinho. Ele revelou a Jó sua grandeza e soberania sobre a criação, lembrando-lhe que a sabedoria divina está além da compreensão humana. Jó se humilhou diante de Deus, reconhecendo sua própria pequenez e limitação, e foi restaurado em sua fé e confiança. Deus abençoou Jó abundantemente, dobrando sua riqueza e restaurando-lhe uma família ainda maior do que antes. Jó viveu muitos anos após sua provação, desfrutando de paz, prosperidade e alegria em seus dias finais. Assim, a história de Jó é uma história de esperança e redenção. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, podemos encontrar conforto na presença de Deus e confiar em sua promessa de restauração e renovação. O sofrimento de Jó. Há muitos anos, em uma terra distante, viveu um homem chamado Jó. Ele era conhecido em toda a região como um homem justo e íntegro, que temia a Deus e evitava o mal. Jó era abençoado com riquezas abundantes, uma família amorosa e uma saúde vigorosa. Sua vida parecia ser um testemunho do favor divino. Um dia, no entanto, tudo mudou. Uma série de tragédias assolou a vida de Jó, deixando-o em profundo sofrimento e desespero. Primeiro, seus rebanhos foram saqueados por bandidos, deixando-o sem sua fonte de sustento. Em seguida, uma tempestade arrasou sua casa, matando seus filhos e filhas. Jó, então, foi atingido por uma doença terrível, que o deixou coberto de chagas e em agonia constante. Perplexo e angustiado, Jó clamou ao céu em busca de respostas. Ele questionou o propósito de seu sofrimento, perguntando por que um homem justo como ele deveria enfrentar tamanha aflição. No entanto, o silêncio do céu só aumentava sua angústia. Enquanto Jó lutava para encontrar significado em seu sofrimento, seus amigos vieram visitá-lo. Inicialmente, eles vieram para confortá-lo, mas logo começaram a questionar sua fé e moralidade. Eles sugeriram que o sofrimento de Jó era um castigo de Deus por algum pecado oculto, uma ideia que Jó rejeitou veementemente. Apesar das palavras de seus amigos e da aparente ausência de Deus, Jó se recusou a renunciar à sua fé. Ele continuou a buscar respostas, acreditando que Deus um dia o ouviria e o libertaria de seu sofrimento. Então, em um momento de profunda revelação, Deus finalmente respondeu a Jó. Ele não ofereceu explicações simples para o sofrimento de Jó, mas sim revelou a majestade de sua criação e o mistério de sua providência. Diante da grandeza de Deus, Jó reconheceu sua própria limitação e entregou-se humildemente à vontade divina. E foi nesse momento de rendição que a redenção de Jó começou. Deus restaurou sua saúde, sua riqueza e sua família. Mas mais importante do que isso, ele restaurou a fé e a esperança de Jó, transformando seu sofrimento em uma fonte de sabedoria e renovação espiritual. Assim, a história de Jó não é apenas uma história de sofrimento e aflição, mas também uma história de redenção e renovação. É uma história que nos lembra da importância da fé e da perseverança em tempos difíceis, e da esperança que podemos encontrar mesmo nas profundezas da dor. E assim, a jornada de Jó chegou a um fim, mas sua mensagem ecoou através dos séculos, inspirando aqueles que enfrentam suas próprias tribulações a nunca desistir, pois a redenção pode estar logo além do horizonte, esperando por aqueles que permanecem fiéis até o fim. À medida que chegamos ao fim desta reflexão sobre o sofrimento de Jó, quero encorajá-los a aplicar as lições desta história em suas próprias vidas. Que possamos encontrar esperança e significado em meio ao sofrimento, cultivar empatia pelos que sofrem ao nosso redor e buscar crescimento pessoal e espiritual em tempos de adversidade.
Obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Não se esqueçam de deixar seu feedback nos comentários e de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!